Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Drone Physics, né? Nesta que é o começo da matéria da última prova do nosso ensino remoto emergencial, tá ok? Então, vamos falar hoje de dinâmica de rotação, vamos botar rotação, né? Nos nossos exercícios, a gente já viu translação, né? Que é pegar uma partícula de um lugar e levar para o outro, que é feito através de forças. Vimos equilíbrio, né? Que é quando tem forças que querem fazer rodar, mas não fazem, porque estão em equilíbrio, né? Que é a matéria das últimas aulas. E agora vamos fazer as coisas efetivamente girarem, tá ok? Então essa aqui é a dinâmica de rotação. Então, a primeira coisa que eu podemos falar é qual a diferença da rotação com a translação, né? Na rotação, em geral, todos os corpos, né, se movem em torno de um ponto fixo ou, né, como a gente vai tratar aqui, de um eixo fixo. O caso mais geral, que é em torno de um ponto fixo, mas não de um eixo fixo, é complicado, é difícil. Deixa isso para a matéria de estática e dinâmica. Lá vocês vão poder sofrer um pouco mais. Aqui vamos só considerar um eixo fixo. Qual que é um exemplo bem facinho para vocês entenderem? Pega o caderninho de vocês, ó, caderninho, ó. Pega aqui, um dedo, gira. Isso é rotação, ó. Bem simples de fazer, bem simples de entender, né? Embora a física por trás disso aqui pode não ser tão simples quanto parece, tá ok? Então vamos começar. Vamos colocar assim. Já vimos, né, a dinâmica de uma partícula, né, sujeita a forças. Também vimos corpos rígidos em equilíbrio. Então, vimos essas duas coisas, né? Então, vamos estudar agora a rotação, né, de corpos rígidos, né? Uma partícula não pode girar, né? Quer dizer, ela não pode girar em torno dela mesma, né? Ela pode girar em torno de um eixo fixo. Então, vamos falar só a rotação. Vamos estudar agora a rotação, que é quando partículas, né, se movem ao redor de um eixo fixo. Se por acaso o eixo não for fixo, mas ela ainda assim se move ao redor desse eixo, aí não é uma rotação pura, é uma rotação mais uma translação, que é, por exemplo, o que acontece com o pneu de carro, tá? Então, o que acontece com o pneu de carro? Ele vai girando, né? Tem o eixo dele ali, só que aquele eixo anda, né? Então, é uma rotação mais uma translação, tá? Então, vamos começar só com a rotação, depois a gente vai para a rotação mais translação, tá ok? Então, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, o responsável pela rotação é o torque, tá? Então, a gente já falou isso em equilíbrio, mas vamos refalar. O responsável pela rotação é o torque, né? Ou momento da força, né? Momento da força porque momento, tudo que é momento de alguma coisa, essa coisa é multiplicado por alguma outra coisa. Por exemplo, momento linear, ele é o momento da velocidade, né? Então é massa vezes velocidade. O momento da força é a força vezes o vetor posição R, né? R vetor F, né? Então, o responsável é o torque, né? Então o torque pode ser dado pela letra tal, pela letra N. Tem várias maneiras de escrever torque, né? Vamos botar aqui com a letra tal, né? Ele é o vetor posição, produto vetorial com a força, né? E o torque, ele é um pseudo-vetor, tá? As grandezas de rotação são pseudo-vetores, em geral, tá? Então, tem diferenças de pseudo-vetores com vetores, mas elas são pequenas, assim, são pequenas não, mas elas não são relevantes para esse nível de matéria, né? Mais uma coisa que você precisa saber é que um vetor nunca soma com um pseudo-vetor, porque eles moram em espaços vetoriais diferentes, tá? Então o torque vai ser um pseudo-vetor. Então, se tiver torque, vai ter rotação, tá ok? Beleza. Vamos colocar mais assim, o torque na rotação faz o papel que a força faz na translação. Não lembro se eu coloquei isso na matéria passada, mas coloca de novo. O torque na rotação
faz o papel da força na translação, tá? Vocês vão ver depois que tudo que tem na rotação, melhor, na translação, né, pegar um objeto e levar para outro lugar, existe um análogo nele para rotação, tá? E um desses análogos é o momento angular, tá? Então, um desses análogos é o nosso querido momento angular, que ele é importantíssimo na conservação do momento angular, vai ser lá na frente. Vocês vão ver que tem algumas aplicações maravilhosas, tá? O que é o momento angular? O momento angular, ele é o momento do momento linear, tá? Então, o momento angular é o momento do momento linear. Lembra que eu falei que momento de uma grandeza física, né, é essa grandeza física multiplicado por qualquer coisa que você define depois, né? E aqui a gente vai multiplicar o nosso momento linear pelo raio também, né, pelo vetor posição. O momento angular, ele é dado pela letra L, tá? Ele também é um pseudo-vetor, ele é R, vetor P, tá? E o que ele faz? Ele faz o papel do momento linear na translação. Então, eles são análogos, tá? Então, vamos escrever isso aí, né? O momento angular faz o papel do momento linear na rotação, né? Então, se o torque faz o papel da força, né, é preciso um torque para fazer as coisas girarem, do mesmo jeito que é preciso um torque para fazer um objeto, precisa uma força para fazer um objeto parado andar, o momento angular, ele faz o papel do momento linear, né? Se vocês lembram lá da matéria de momento linear, colisão, a gente tinha que dp dt, né, a variação do momento linear é igual à força aplicada, externa, né? E é externa num sistema de partículas, né? Porque as forças internas se cancelam aos pares. Aqui a gente vai ter algo parecido. A variação do momento angular em relação ao tempo é o quê? O que vocês acham que é? Vou pausar o vídeo respondendo. É o torque, né? Porque o torque faz o papel da força, enquanto o momento angular faz o papel do momento linear, tá? Do mesmo modo, né, se não tiver torques externos, o momento angular se conserva. Então, vamos escrever isso também. Então, do mesmo modo, na ausência de torques externos, o momento angular se conserva, tá ok? Então, o momento angular vai se conservar sempre que não houver torques externos, né? Então, vamos botar um exercício aqui já para vocês, né? Bota aí exercício. Prove que... Não, bota aqui. Exercício. Prove que ddt de L, né, ou seja, a variação temporal do momento angular, que é o ddt de R vetor P, é igual ao torque, que nada mais é do que R vetor F, tá? Então, aqui vocês vão usar a regra do produto, né? A derivada, esse aqui é um produto de vetores, né? Produto vetorial mais ainda é um produto, né? Então, é a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Um dos dois vai dar isso aqui, e o outra componente tem que dar zero, e vocês vão justificar por que dá zero. Tá? Tem que justificar, né? Então, provar isso aqui é relativamente fácil, é só usar a regra da cadeia e pensar um pouquinho, né? Pensar por que um dos termos deve ser zero, né? Se você pensar o que significa R, o que significa P, e o que significa uma derivada temporal dessas grandezas, você vai chegar assim, né, em 5 segundos. Agora, se não pensar e não entender o que está acontecendo, vai demorar 2 horas. Então, prova isso aí.
Então, na ausência de torques externos, o momento angular se conserva, né? E aí temos várias coisas que a gente pode tirar disso também, do mesmo jeito que a gente tirava lá de colisão, né? Então, de colisão, mesmo você não conhecendo a força exata que age ali, né? Uma partícula batendo na outra, você tem várias coisas interessantes, né? Você sabe que o momento total conserva, o centro de massa também não pode mudar em forças internas, né? Então, existem sempre consequências, né? Existem sempre consequências dessas grandezas conservadas. Outra grandeza aí que a gente pode falar, tá? Vamos escrever assim: energia cinética de rotação, tá? Bem, primeira coisa que eu vou falar para vocês é que energia cinética é energia cinética. Pode parecer burro essa frase, mas quer dizer que ela só existe um tipo de energia cinética, tá? Porém, ela pode se manifestar de formas diferentes, tá? É parecido com a força centrípeta, tá? Lembra da força centrípeta? Eu falar força centrípeta não é uma nova força, ela é só uma manifestação, né, de alguma força que já está lá agindo. Por exemplo, um carro fazendo uma curva. Então tem a força centrípeta, né? Mas quem está fazendo essa força centrípeta? É o atrito. Se eu amarro uma pedrinha numa cordinha e fico rodeando ela assim, um laço, por exemplo, quem está fazendo a força centrípeta? É a tração na corda. Aqui é parecido, tá? Então, a energia cinética pode se manifestar como uma energia cinética de translação, ou seja, estou considerando uma partícula se movendo com uma certa velocidade, né? E também de rotação, ou seja, estou fazendo alguma coisa girar em torno de algum eixo fixo, tá? E ambos, né? Estou fazendo a coisa girar em torno de um eixo fixo enquanto anda, tá? Pode ter essas três formas que vai acontecer no dia a dia, né? Com algum objeto, tá? Vamos considerar o caso mais simples possível. Considera uma partícula de massa m com velocidade v em torno de um eixo a uma distância r. Então, considere uma partícula de massa m com velocidade v em torno de um eixo a uma distância r. Então, vamos considerar isso aqui. Tá? O que é isso que eu estou considerando? É a coisa mais simples do mundo. É você pegar essa bolinha amarrada numa cordinha e ficar girando, né? Então a distância r é fixa, ela está girando lá com uma velocidade v qualquer, né? Então, você considera esse eixo aqui, ó. Aí aqui está a nossa partícula, aqui vale r e ela tem uma velocidade v. E ela gira, né? Aqui em volta, né? Então ela vai girar aqui, ó. Sempre mantendo a mesma distância r fixa. Tá? Então, é isso, né? Qual que é a energia cinética desse caso? Ora, a energia cinética é uma só. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Né? Chamar de K é melhor, né? De kinetic energy. Então, a energia cinética é sempre essa. Isso sempre vale. Tá? Em alguns casos é mais fácil trabalhar assim, em alguns casos não. Tá? Beleza. Vamos reescrever isso. De vez de usar a velocidade linear, né, nossa velocidade v aqui, vamos usar a nossa velocidade angular, né, que é a velocidade que ela está, né, medida em radianos por segundo, em vez de 100 metros por segundo. Né? Como é que a gente faz isso? A gente sabe que v é ômega r, né? Então, para jogar ali, meu K é a massa vezes o raio R, né? Esse raio R aqui, vezes o meu ômega, isso tudo ao quadrado, sobre 2. Tá? Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Vou juntar o M com o R. Tá? Então, M, R ao quadrado, né? Porque aqui está ao quadrado, vezes o
ômega ao quadrado, tudo isso sobre 2. Tá? E por que eu juntei o m com o r ao quadrado desse jeito? Porque agora eu posso definir uma coisa que eu chamo momento de inércia e para uma partícula, isso só vale para uma partícula, assim, para um corpo rígido a gente vai ver no próximo vídeo o que acontece, como sendo a massa dessa partícula vezes a distância ao quadrado em relação ao eixo. Então, esse E aqui é para ficar claro que é em relação ao eixo e não é o vetor posição, tá? Opa. Não é o vetor posição, é só a distância ao eixo. Então, a minha energia cinética, ela pode ser dada por I ômega ao quadrado sobre 2. Então, essa energia cinética, que é exatamente igual a essa energia cinética aqui, tem que ser igual em todos os sentidos, em unidades e valores, só que podem ser expressas de maneiras diferentes, tá? Então, onde que essa aqui é mais útil, né? Ora, quando tem partículas se movendo com uma certa velocidade. E onde que essa aqui é mais útil? Ora, quando eu tenho partículas girando, né? Principalmente em corpos rígidos, porque corpos rígidos, todos os... Pensa nessa caneta aqui. Todos as partículas que compõem essa caneta, elas giram com a mesma velocidade angular, né? Quando essa caneta dá uma volta completa, todas as partículas dão uma volta completa. Então, esse ômega aqui, ele é fixo para corpos rígidos, tá ok? Então, em corpos rígidos girando, um disco girando, né? O caderno que eu peguei girando aqui assim, ó, né? Todo mundo gira aqui com a mesma velocidade angular. Então, a expressão de baixo aqui na sua tela é muito mais útil, tá bom? Então, né? E para um sistema de partículas, né? Então, se tivermos n partículas, cada uma com uma massa m e uma distância r do eixo de rotação, né? Como num corpo rígido, podemos escrever, né? Então, se a gente tiver várias partículas girando com a mesma velocidade angular, né? Que é igual no corpo rígido, né? A gente pode escrever isso aqui de maneira mais simples, né? Então, como é que vai ficar? Minha energia cinética de rotação vai ser a somatória em I de todos os I's vezes ômega ao quadrado sobre 2, ou somatória em I da massa vezes a distância até o eixo ao quadrado vezes ômega ao quadrado sobre 2. Tá ok? Então, é muito mais útil, né, trabalhar com a grandeza na forma de rotação, através de momento de inércia, do que na grandeza com massas e velocidades para corpos rígidos, tá bom? E o que é esse I? O que é esse I, né? Eu tô falando desse I, mas não falei o que ele é ainda, né? O que é esse I? I é o momento de inércia, né? A primeira coisa. Né? E se você comparar as duas equações aqui, né? Compara essas duas equações aqui, ó. Essa do K aqui de cima com essa do K aqui de baixo. Se você comparar essa aqui com essa aqui, fica claro, né, que a velocidade linear, né, ou V, simplesmente velocidade, ela tem um análogo, que é a velocidade angular. 2 é 2. Então, esse I vai fazer o papel da massa, tá? Então, o torque faz o papel da força, o momento angular faz o papel do momento linear, e o momento de inércia faz o papel da massa para rotações, né? Então, I, o momento de inércia, faz o papel da massa nas rotações. E qual é o papel da massa? Né? Lembra que força é massa vezes aceleração. Né? Então, força é igual a MA. Então, a massa, ela vai falar para você que quanto maior, ou melhor, vamos escrever ao contrário. Vamos isolar o A. Quanto maior for a massa,
menor vai ser a aceleração. A massa mede a inércia do corpo, né? Ela mede a resistência à alteração do movimento, né? Então, pensa em empurrar uma pedra pesada, é muito mais difícil que empurrar uma pedra leve. Do mesmo jeito, se alguém chuta uma bola em sua direção, né, a 100 km por hora, né, uma bola de 300 gramas é uma coisa. Um caminhão a 100 km por hora vindo na sua direção é outra muito diferente, né? Por quê? Porque um tem mais massa que o outro. Então, é mais difícil alterar o estado do movimento, que é o 100 km por hora, do caminhão do que da bola. Aqui, mesma coisa. Se eu tenho um momento de inércia maior, é mais difícil eu botar essa coisa, se ela estiver parada, em rotação, tá? Então, mesmo que o objeto tiver o mesmo tamanho e mesmo que ele tiver a mesma massa, eles podem ter momentos de inércia diferentes, né? Por exemplo, um exemplo bem prático, uma bola. Se for uma bola oca, né, uma casca de coco de 1 kg, ela não tem nada lá dentro, é ar. Ela só tem aquela casquinha. Ela vai ter um momento de inércia maior do que uma bola maciça de 1 kg também, com o mesmo tamanho. Então, se botar os dois para girar morro abaixo, uma das duas chega primeiro. Fica para vocês pensar qual das duas chega primeiro, se o coco, que é oco, tem um momento de inércia maior. Tá? Depois a gente vai ver lá na frente, eu vou fazer esses exercícios, né, bem explícito, né? Fala assim, aqui está o papel do momento de inércia. Mas até lá, tentem raciocinar com essa informação que eu estou dando. O coco tem um momento de inércia maior do que uma bola maciça. Então, se eu botar os dois no alto do morro, para os dois girar, qual será que vai chegar primeiro embaixo? Se o momento de inércia né, ele faz o papel da massa, ou seja, ele vai resistir ao movimento. Então, ele vai resistir à rotação, tá bom? Vamos dar um exercício aqui, bem simplesinho, para vocês entenderem o papel do momento de inércia, né? Então, exercício. Considere um supino no espaço. Por que no espaço? Eu não quero gravidade interferindo. Né? É só um supino no espaço, né? Ele tem uma barra de 2 metros de massa desconsiderável. Não vou me preocupar com ela. Né? E em cada extremidade há 10 kg. Né? Calcule o momento de inércia quando, letra A, ele gira em torno do centro de massa, e letra B, quando ele gira em torno de uma extremidade, tá? Então, vamos mostrar que o mesmo objeto pode ser mais difícil girar ele de um jeito que de outro, tá? E eu estou no espaço que eu não quero que vocês falem, mas é claro, é mais difícil segurar assim do que assado. Não é isso. Eu só estou falando de rotação. Por isso eu botei no espaço, porque não tem gravidade nenhuma. Então é fácil segurar ele do jeito que você quiser, tá? Então, aqui está meu supino. 10 quilos aqui, 10 quilos aqui. 2 metros aqui. Vou girar ele de duas maneiras diferentes. Primeiro aqui, em torno do seu centro. Então ele vai girar aqui, igual o meu caderno. E no segundo caso, eu vou girar ele em torno de uma das extremidades, qualquer uma. Essa, por exemplo. Tá no mesmo. Tá? Então, caso 2 aqui, caso 1 aqui. Vamos calcular o momento de inércia. Né? Qual que é o momento de inércia? O momento de inércia I, a gente já viu, é a somatório de cada uma das massas vezes a distância até o eixo de rotação ao quadrado. Tá? Esse é o momento de inércia. Então, no caso 1, o que eu tenho? Eu tenho uma massa aqui de 10 quilos, duas são 10 quilos, né? Então, eu tenho uma massa de 10 quilos a uma distância aqui de 1 metro, certo? Então, é 10 vezes 1 ao quadrado. Mais, daqui até aqui, também é 1 metro. Estou girando bem no meio, então, 10 vezes 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, então 10 mais 10 é 20. 20 o quê? Quilogramas vezes metro ao quadrado. Beleza? Então,
eu tenho esse momento de inércia aqui, que faz o papel da massa, né? Então, uma resistência de 20, né? Vamos botar assim. E no segundo caso? No segundo caso aqui, eu tenho uma massa, 10 vezes, né? Só que a distância, né, dessa massa aqui até esse eixo 2 é 0, né? Estou em cima dele, então, vezes 0 ao quadrado. Mais uma massa de 10 vezes a distância daqui até aqui. Ora, a distância daqui é 2 metros, então, vezes 2 ao quadrado, né? Então, isso é 0, o primeiro termo dá 0, mais 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40, então, 40. Tá? Isso vai dar 40 quilogramas vezes metro ao quadrado. Então, vocês podem ver aqui que é mais difícil girar o corpo no eixo 2 que no eixo 1. Tá? Mesmo um dos termos tendo cancelado. Ó, esse aqui deu 0. Mas esse aqui deu 0, mas o outro deu maior na distância. E a distância entra quadraticamente com um raio. Tá? Então, tem essas características que devemos sempre levar em consideração. Tá tudo bem aí? Então, na aula de hoje a gente aprendeu a calcular o momento de inércia. A gente aprendeu o que é o momento de inércia, o que é o torque, o que é o momento angular, para corpos discretos. Tá? Então, na próxima aula a gente vai falar para corpos contínuos. Né? Vamos falar sobre uma esfera. Né? Qual é o momento de inércia de uma esfera? Se ela for oca ou se ela for maciça. Né? Basicamente é isso. Então, nos vemos na próxima aula.